Um é Danilo? Caramba, cara. Físico de um, físico do outro, cara. Hospital. Leva. Sai, 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 sai. Caralho. Boy. Aquela carreta tava lá na BR ainda, né? O Vavi tá da gente. Seu Vavi. Você tá cheio. Eu conto o pedido. Ok? Eu vou conversar com o cenário. Gaia. Pode? Tá bom. Então, vamos assim que eu conto o pedido com o cenário que eu só desculpo o palco. Quando a gente cai. Quando a gente com o cenário, com o cenário, com o cenário. Ok, chat? Vamos assinar que eu te conto o momento que eu vou fazer. Momento, mano. Que você que eu vou fazer, que eu vou fazer. Gaia. Disse que já sai de beber nada, mano. Vou com você de coisa que eu não quero que eu vou fazer. Não quero, vai olhar, cara. Vou com você de coisa que eu vou fazer. Sim. Então tá. Disse que eu vou fazer. Ah, só olha. Assim, mano. Vou com você de coisa nada. Agora, cá. Então tá. Máquina já vi. Vendi também, ficou até tarde. Eu saí de lá e ainda ficou lá. Os caras bem fortes, bota esses trapos no lugar. Vamos contar que eu fico assassinado, que eu fico assassinado, que eu fico assassinado, mano. Vamos assassinado, que eu fico cortado, que eu tenho certeza. Sabe? Quando você assassinado, que eu fico assassinado, que eu fico cortado, que eu tenho certeza. Ah, só, mano. Ah, não quer dar certo, mano. Olha Deus, mano. Vou que eu vou assassinado, que eu vou assassinado. Tá ligado, meu irmão? Esse cacacete, esse caminhão, mano. Cacacete onde? Cacacete tem dente pequeno, mano. É cacacete da Dona Nath tem moeda, mano. Esse cara anda só. Jaque, deixa as coisas. Ok? Cacacete, cana, baú, talarizo. Cacacete, cobrar espaço. Tá bolado, cara. Vou assassinar que eu vou assassinar, eu consigo, você, cara. Eu consigo que eu vou assassinar, que eu tenho certeza que isso ajuda. Vai, cara, não só, cara. Que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, eu tenho certeza, cara. Isso que ajuda, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. Sabe? Não é que eu vou voltar, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. O que, cara? O que disse? Não, sabe? Você tá tudo dançando, sabe? Vou contar se tem coisas que eu vou assistir. Cara, vou contar que eu assinado que eu vou assistir, cara. Espera, vamos assistir que eu vou assistir, eu tenho certeza, cara. Tem que ficar junto que eu vou assistir, cara. Não, peraí. Tem que ficar junto que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, que eu vou assistir. Cucução? Então que é isso, gente? Tá achando, cara? O que, cara? O que tá cascando os canos, cara? Cascando que nenhum, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, que eu vou assassinar. O que, Sassi? Que cacete que tu vai assassinar? Não, cara, não pode, cara. Não pode. Pouco assassinar, que eu vou assassinar, não, senhor. E saque! Eu vou assassinar, que eu vou assassinar, eu tenho certeza. Se tu assassinar, vamos contar com o Sassão, sabe? Sassão vai cair toda certa, sabe? Que cara? Cacete não. Sabe? Tudo o sonho vai pro bobal, tem que bobal com certeza. Não decide, cara. Não decide. Não decide. Disse não disse que concursando, cara. Concursando com o assassinato, com o assassinato, com o momento que eu vou acontecer. Um momento que eu vou assassinato, que eu vou fazer, vou contar que eu vou assassinar. A hora que eu vou fazer. Sabe? Não pode cascar. Que cara? A cacete do que eu vou assassinar, que a cacete esse menino, sabe? O que, sabe? Que cacete que esse menino do que eu vou assassinar, que eu vou assassinar, o que eu vou assassinar, que eu tô assassинando, cara?
Cacocete, cucucacina, cucucacina. Bem, cacocete, cacete, dito no nosso pé. É bom cascas. É bom. É bom no azul, cara. É bom no aceso. É bom só essa. Tu cucucacina, cucucacina, nada, mano. Cucucacina, eita, mano, tem olho. Olha onde. O que é que cacocete? Olha onde? Olha, boas. Cacocete que eu tô pipando com você. Eu tô com essa cidade cacocete, canas, que essa hoje. Se você bué, cara. Se você bué onde? Cucucacina, disse essa hoje, que cacocete bué, onde? Cacocete não se cacocete, não disse, sabe? É onde? É onde? Que coisa linda, o que te diz, sabe? Vou puxar chega, chate, tem que usar desculpa, tem que usar, pá, assim é, ó, gol! Cacacete, sou bobão, sou memar, vazio, cara. É mais vazio, entendeu? Eu sou noturno do vazio. Cacocete, usaeiro, tem tadadal. Cacocete, vereiro, mano. Cucucacina. Chate, tem as coisas. Ok, cara? Não desista, cucucacina. Cara, não desista. Vamos cucucacina. Tá bebendo, chate? Eu tô bebendo, cara. Caramba, cara, eu bebi esse... seu pum, Jack. Sem pum. Se acha. Vou cursar sem do cursar sem da cursar. Cara, não pode cascar, ok? Não vou capaz de não cursar sem da cursar. Vou cursar sem, mano. E que desafia. É. Desafia. Cara, se tu cursar do sono com cursar sem da cursar. Vai ficar com cada. E tá bem. Tá de vou cursar seca. Bem, tem que escar as coisas que eu vou fazer. Vai, que vai ser. Vai, tem que fazer. Vou cursar eu consigo você. Vou cursar quando então. Achei, cara. Quando então. Não pode ficar titi da teta, titi da teia, isso é bem no mal. Titi que tá tudo com você, você se cara que só sai, cano bobobol, depois você não precisa, cara. Não precisa. Assim é eu, cara. Assim é eu. Tô com vocês, cara. Vou cortar de concurso, chega de que vou cortar. Vou cortar de construção. É construção? Não! Não beleza, cara. Beleza? Beleza, cara. Vou cortar de concurso, chega de concurso. Tá cachando no concurso, tem teteza? Eu tenho. Cara, vou cortar de eu tenho teteza, eu tenho teteza, cara. Disse que da sua ficou dói vacana, cara. Dói vacana. Disse que da sua cacocete. Disse que assim, cara. Disse que disse escarro. Sim, bem. Sim. Caramba, cara. Susto. Sim, é bem. Eu sou bem no mal. Se você vai assim, cara. O quê? Não pode dizer. Cacocete nenhum, cara. Tem que contar essas coisas. Você dá nenhum. Se eu votar amanhã, não que eu fico com você. Vou votar amanhã. Vai votar, cara. Caramba, vou votar amanhã. Vou ver aqui. Aqui é mãe embora. Você sou bobibo, você sei dois. Caramba, você sei dois. Tá fazendo do que você cara. Vou com você, cara. Cara, esfera, ok?
Pouco já se. Que isso? Que isso, mano? Que isso, mano? É bué? Caramba, tem coisa de bué, cara. Tu olha esse olho, se você. Esse cara. O que, cara? Não, que cara é esse, cara? Bué, esse coisa. Mesmo, cara? É. Ai. Que nasce bububol. Bububol só leva a bola, papai. Que só sai essa bola? É esse, cara. Só a bola que você me pediu que eu fui achar. Cara, tem disciplina, mano. Acho que tem cozinha. Acho que tem. Fica de conversa assim, é tiridadeira, é sessão. Sai! Então tá. Pouco assim, eu conversa assim, cara. Tem que ficar de coisas. Que? Pouco assim, cara. Tem que ficar de coisas que eu vou conversar assim, eu tenho direito, cara. Que fica de coisas que eu vou conversar assim, que eu vou contar por você. Agora, cara. E consigo com você. Agora. Vou com o cuidação, agora em cá, mano. Dentro toda a terra. O que te disse? Você é sujo.